Olá, bem-vindos a mais este vídeo da série que eu estou preparando sobre amostragem do trabalho. Neste vídeo nós vamos aprender como calcular o tempo padrão de uma operação usando a amostragem do trabalho. Para isso nós vamos resolver dois exemplos bem detalhados. Primeiro, eu gostaria de discutir as possíveis aplicações da amostragem do trabalho. A maioria das vezes, a gente utiliza a amostragem do trabalho para determinar a utilização ou a ociosidade de máquinas e funcionários. A gente já viu essa aplicação em um outro vídeo. A amostragem do trabalho também é muito utilizada para determinar tolerâncias que devem ser aplicadas em estudos de tempo. Então a gente viu no outro vídeo que alguns componentes das tolerâncias podem ser determinados utilizando a amostragem do trabalho. Também é possível utilizar essa técnica quando a gente está estudando atividades não sequenciais ou não repetitivas. Por exemplo, vendedores em lojas, trabalho em escritório, garçons em restaurantes. Esses trabalhos não são sequenciais, como uma operação industrial tradicional. Por exemplo, aqui o garçom. Às vezes ele vai estar pegando o pedido, às vezes ele vai estar recebendo o pagamento de um cliente, às vezes ele vai estar parado esperando algum cliente fazer algum pedido. Então a gente não tem uma sequência que sempre acontece no trabalho do garçom. Só que a gente pode estimar, utilizando a amostragem do trabalho, quanto tempo ele gasta em cada tipo de atividade. O que poucas pessoas sabem é que é possível utilizar a amostragem do trabalho como um substituto da cronoanálise. Ou seja, os mesmos estudos que a gente faz com cronoanálise, com observação direta e cronômetro, também podem ser feitos utilizando a amostragem do trabalho. E há muitas vantagens para fazer isso. Quando a gente está fazendo um estudo de tempos usando a amostragem do trabalho, a gente tem a vantagem de poder fazer vários estudos em paralelo. Porque como a amostragem do trabalho requer observações aleatórias espaçadas no tempo, a gente pode encaixar vários estudos em paralelo. No entanto, eu preciso ressaltar que um estudo de amostragem do trabalho, ele se estende por um tempo muito maior. Só que cada observação que é realizada requer um tempo muito pequeno. Basta você ir lá e observar o que o funcionário está fazendo e registrar numa folha de dados. Além disso, tem uma outra vantagem de utilizar a amostragem do trabalho no lugar da cronoanálise. Como a gente está observando a operação ao longo de muito tempo, então a gente tem uma chance maior de observar ela no estado natural. Porque quando a gente faz cronoanálise, o funcionário está ali trabalhando na nossa frente e a gente está cronometrando ele. Então pode ser que ele não haja tão naturalmente. Já na amostragem do trabalho, não. Como a gente vai em momentos aleatórios e faz uma observação do que ele está fazendo naquele momento, então a gente tem uma chance maior de observar o funcionário em um estado natural. Bom, então vamos para o nosso primeiro exemplo. Um estudo de amostragem do trabalho foi realizado ao longo de 5 turnos de produção, cada um com 8 horas de duração. Apenas um posto de trabalho foi estudado, buscando determinar a proporção de tempo que o funcionário está em atividade produtiva ou ocioso. As atividades não produtivas foram classificadas como paradas evitáveis, paradas para necessidades pessoais e participação em reuniões ou outros projetos da empresa. Após os 5 dias de estudo de amostragem do trabalho, os seguintes dados foram coletados. Então a gente tem aqui todas as observações que foram feitas. 244 observações em atividade produtiva, 32 em paradas para reuniões ou projetos, 12 paradas para necessidades pessoais e 9 paradas evitáveis. Bom, vamos continuar aqui o enunciado do exemplo. Durante os 5 turnos, foram produzidas 76 unidades no posto de trabalho estudado. Além disso, o ritmo do operador foi avaliado como sendo um pouco lento, recebendo um fator de 90%. O acordo com o sindicato da classe prevê uma tolerância fixa de 5% para necessidades pessoais e 6% para a fadiga. Calcule o tempo padrão para produzir cada unidade. Em seguida, determine a capacidade produtiva diária de um posto de trabalho. Para a gente começar a resolver o exercício, vamos só sintetizar aqui alguns dados muito importantes. Primeiro, cada turno de trabalho tem 8 horas. Então a gente pode dizer que são 480 minutos por dia,
8 horas vezes 60 minutos. O estudo todo durou 5 dias, 5 turnos. Isso significa que o tempo total do estudo é 2.400 minutos, ou seja, 480 minutos vezes 5 turnos. Além disso, foram produzidas, ao longo dos 5 turnos, 76 unidades. Para a gente começar a resolver esse exemplo, vamos calcular a proporção de tempo gasto em cada uma dessas classificações. Então, a gente tem aqui, eram 240 observações em atividade produtiva. Se eu dividir esse 244 pelo total de observações, que é 297, a gente descobre que o funcionário está 82,15% do tempo em atividade produtiva. Esse 297 eu obtive somando todas as observações. Próximo item são as paradas para reuniões ou projetos. São 32 observações de 297, que dá 10,77%. 4,04% o funcionário foi visto em paradas para necessidades pessoais e 3,03% em paradas evitáveis. Agora a gente pode calcular o tempo observado da operação. Para isso, a gente precisa primeiro calcular o tempo em atividade produtiva. Se o estudo todo abrangeu 2.400 minutos, ou seja, 5 turnos de 480 minutos, e desse tempo total, 2.400 minutos, o funcionário estava trabalhando em 82,15%, que pode ser obtido dividindo o 244 por 297, isso quer dizer que do tempo total de 2.400 minutos, o funcionário estava trabalhando em 1.971,72 minutos. Aqui do lado a gente consegue calcular o tempo observado médio por peça. Então, se eu pegar todo esse tempo em atividade produtiva e dividir pela produção, que foram 76 unidades, a gente descobre que, para cada uma das peças produzidas, se gastou em média 25,94 minutos de atividade produtiva. Esse é o nosso tempo observado médio por peça. O próximo passo é calcular o tempo normal, que nada mais é do que ajustar esse tempo observado para um funcionário que trabalha em ritmo normal. O operador que a gente analisou foi avaliado como sendo um pouco lento e ele recebeu uma avaliação de 90%. Então, para eu ajustar aquele tempo observado para o tempo normal, eu preciso pegar aquele 25,94 que a gente calculou no slide anterior e multiplicar por 90%, ou 0,9. Isso quer dizer que um funcionário trabalhando em ritmo normal demoraria 23,35 minutos para produzir cada unidade. Porém, isso é só considerando a atividade produtiva. Falta ainda a gente colocar as tolerâncias. Agora a gente precisa, então, listar quais são as tolerâncias que vão ser concedidas. A gente viu que o sindicato exige 5% de tolerância para necessidades pessoais e 6% de tolerância para fadiga. Se vocês lembrarem no slide anterior, a gente tinha estimado as necessidades pessoais em torno de 4%. Só que a gente não vai utilizar aquela nossa estimativa, porque o sindicato exige 5%. Aqueles 4% do slide anterior podem ser utilizados para a gente comparar se esse 5% é um exagero ou se é muito pouco. E com base nos dados coletados, parece que está ok. Esse 5% é um pouco a mais, mas tudo bem, não está um exagero a mais. Então a gente vai utilizar os 5% porque é o que o sindicato exige. A mesma coisa para a fadiga. O sindicato exige 6% para a fadiga. Então aqui a gente tem as nossas tolerâncias constantes e a gente também dá uma tolerância adicional porque o funcionário participa de reuniões e alguns outros projetos da empresa. Para essa tolerância, a gente tem que usar a estimativa do slide anterior, que é de 10,77%. Somando tudo, a gente vê que a tolerância total que deve ser dada para essa atividade é de 21,77%. Agora, a gente pode calcular o tempo padrão, que é pegar o tempo normal e acrescentar essa tolerância de 21,77%, que dá 28,43 minutos. Então, 28,43 minutos é o tempo padrão da operação, que já inclui tanto o ritmo normal
como as paradas que o funcionário vai fazer ao longo do turno. Com esse valor, a gente consegue calcular a capacidade de produção. Então, a gente tem aqui, ó, que se eu dividir 480 minutos pelo tempo padrão, eu posso concluir que é possível produzir algo em torno de 17 unidades por turno. Vamos agora para o segundo exemplo. Esse exemplo eu preparei para mostrar como utilizar a amostragem do trabalho quando a operação é dividida em elementos. No estudo de cronoanálise tradicional, a gente sempre separa a operação em elementos e aí a gente mede o tempo gasto em cada um dos elementos. É possível utilizar a amostragem do trabalho nesse tipo de estudo também. Então vamos ver o enunciado do exemplo. A produção do encosto de um modelo de cadeira de madeira é dividida em 3 elementos. O primeiro elemento é a montagem da estrutura de madeira. O segundo elemento é a colocação do enchimento e do revestimento. E o terceiro elemento é o corte de rebarbas, acabamento e inspeção. Um estudo de amostragem do trabalho foi feito ao longo de 10 turnos de 8 horas de trabalho, durante os quais foram produzidos 540 encostos de cadeira. Ao todo, foram feitas 1.000 observações aleatórias. O ritmo do operador estudado foi avaliado como sendo 95%. A tolerância por fadiga nesta operação é de 7%. Os seguintes dados foram coletados. Determine o tempo padrão e a capacidade produtiva por turno. Aqui nós temos os dados coletados das 1.000 observações que foram feitas ao longo dos 10 turnos estudados deste funcionário. Então a gente tinha lá 140 observações e ele estava fazendo o elemento 1, em 488 observações ele estava fazendo o elemento 2, 302 ele estava no elemento 3, em 45 delas ele estava em necessidades pessoais e em 17 delas ele estava em paradas evitáveis. E aqui a gente já tem o cálculo das proporções em cada uma dessas atividades, né? Basta dividir as observações pelo total de observações. Aí a gente tem essas porcentagens. Uma coisa interessante desse exemplo é que a atividade produtiva inclui esses 3 elementos. Então, se eu quisesse calcular qual a proporção de tempo que o funcionário estava trabalhando, eu precisaria somar esses 3 e dividir por 1.000, que é o que é feito aqui embaixo. Então, tem lá os 148, mais 488, mais 302, que dá 938. Dividido por 1.000, eu descubro que o funcionário está em atividade produtiva 93,8% do tempo. Aqui nós temos um resumo de algumas informações do enunciado. Primeiro, cada turno de trabalho tem 480 minutos. Foram observados 10 turnos de trabalho, o que significa que o estudo total durou 4.800 minutos. Ou seja, todas as observações que eu fiz foram ao longo de 4.800 minutos. Além disso, foram produzidos 540 encostos de cadeira ao longo destes 10 turnos. Com essas informações e com a informação que a gente calculou no slide anterior, a gente consegue determinar o tempo observado da operação. Primeiro, vamos calcular o tempo em atividade produtiva. Como o estudo total abrangeu 4.800 minutos e o funcionário estava em atividade produtiva em 93,8% do tempo, que a gente obtém dividindo 938 por 1.000, a gente consegue concluir que o funcionário estava trabalhando mesmo em atividade produtiva durante 4.502,4 minutos. Se eu dividir esse tempo em atividade produtiva por tudo que foi produzido, eu descubro que cada um dos encostos consumiu 8,34 minutos de atividade produtiva. Esse vai ser o tempo observado médio por peça. Só que esse tempo aqui, relembrando, ele inclui só a atividade produtiva, considerando este funcionário. O próximo passo é calcular o tempo normal, que é pegar aquele tempo observado e ajustar ele pelo ritmo do funcionário que foi observado. Esse funcionário teve um ritmo avaliado de 95% do tempo.
Então eu pego aquele tempo observado de 8,34 minutos, multiplico por 0,95 e concluo que um funcionário trabalhando em ritmo normal, ou seja, 100%, produziria cada encosto em 7,92 minutos. Esse é o nosso tempo normal. Falta agora a gente adicionar as tolerâncias. E nesse caso, a gente só tem dois tipos de tolerância. Primeiro, a tolerância para fadiga, que a gente viu no enunciado, que é fixa em 7%. Esse 7% não está relacionado ao estudo de amostragem do trabalho. Isso daqui está relacionado ao grau de esforço da tarefa. E a gente também precisa considerar uma tolerância para necessidades pessoais. Como não existe nenhuma determinação do sindicato e a empresa também, nesse caso, não sabia quanto dá para esse tipo de tolerância, a gente vai utilizar a estimativa que foi coletada anteriormente. Se a gente olhar as tabelas anteriores, a gente viu que em 45 das 1.000 observações, o funcionário estava em necessidades pessoais, o que dá 4,5%. Então, essa vai ser a nossa tolerância para necessidades pessoais. Somando ambos, a gente descobre que a tolerância total é de 11,5%. Então, a gente pode pegar esse 11,5% e adicionar ao tempo normal, que vai dar 8,83 minutos. Então, o tempo padrão da operação é 8,83 minutos. E esse é o tempo que a gente pode utilizar para calcular a capacidade de produção. Então, para calcular a capacidade, basta eu dividir o tempo total do turno, que é 480 minutos, pelo tempo padrão. Aí eu descubro que a capacidade de produção gira em torno de 54 unidades por turno. E assim a gente termina o segundo exemplo. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para esse vídeo. Se surgir alguma dúvida, deixe alguma mensagem ou tente também assistir o vídeo novamente, tá ok? Até a próxima!